Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Segura, né, cara? Assim, além de ser um cara, assim, tá estruturando o Botafogo, toda a competência, a gente trouxe aqui o senhor do Botafogo. Ele tem um Oscar. Ele tem Oscar, né? Pô, tinha produção cinematográfica. Igor Santos mandou um superchat por aqui, ó. Governança. Por que os conselheiros não recebem algo mais interno, né? Pareceres das comissões com maiores antecedências. A compra do estádio compromete o clube a obrigações que podem chegar a 2 bi e não temos informações para votar. Tua visão do conselho, né? Do conselho deliberativo. Ah, cara, assim, tem os prazos estatutários. Os prazos são estabelecidos pelo estatuto. Acho que a gente precisa, de fato, fazer uma reforma no estatuto. Assim, eu diria que a principal bandeira minha, porque eu estou pensando realmente em me candidatar ao Conselho Deliberativo e acho que um conselho de 1992, com uma porção de remendos lá, precisa ter uma ajeitada maior. Essa certamente vai passar por prazos, por essas discussões. Para fechar, Vitor Alexandre, acho que todo mundo gostaria de saber quais são os erros que você vê na sua gestão, né? O que o seu sucessor deve fazer diferente. Então fala um erro que você acha que... Rapaz, assim, a gente tenta minimizar os erros. Assim, é difícil da gente olhando assim para trás. O que eu posso dizer para ele é o seguinte, cara, se a gente acabou errando ou acertando, o que é mais importante é que a gente sempre tentou acertar, cara. Assim, a gente... às vezes as coisas que a gente faz dão certo, às vezes as coisas que a gente faz dão errado. Por exemplo, a gente, na correria, Jesus saiu, nós tivemos que buscar um técnico e fomos buscar um técnico que foi indicado pelo Guardiola, que tinha, vamos dizer assim, sido assistente durante muito tempo, mas ele não tinha tido, vamos dizer assim, um track record assim, muito grande como técnico, e acabou não dando certo, não pelo desconhecimento dele técnico, mas porque o processo de liderança ele envolve algumas habilidades que um assistente às vezes não desenvolveu ao longo da vida dele. Então, por exemplo, claramente eu acho que não deu certo por causa disso ali. Então isso acabou sendo um erro hoje, assim, mas a gente também não teve muito tempo e não tinha muita alternativa. Era, como eu falei para você, um momento de pandemia, um momento onde a gente não tinha disponibilidade de outros técnicos, porque os clubes já estavam todos eles preparados para poder começar o campeonato. Você acabou corrigindo a rota e vencendo. Mas esse foi um que veio à minha cabeça. E se a gente parar para pensar, vão ter outras coisas que acabaram que deram errado. Mas assim, no fundo, sempre a gente procurou fazer o melhor, cara, assim, dentro do quadro que a gente tinha e às vezes dá certo, às vezes não dá. No caso do Domer, acabou conseguindo corrigir a rota a tempo e o Rogério ganhou o título brasileiro. Brasileiro. Última pergunta de todas, é uma dúvida minha, na real. O Pedro poderia ter saído do Flamengo? A gente ouviu aqui recentemente Só sobre o meu cadáver. Ou depositando a multa dele. Nunca foi cogitada essa saída? Nunca. Foi tentada por outros. Palmeiras, publicamente, a Leila falou na frente de todos os presidentes de clube, Landim, tem uma proposta aí pelo Pedro. Ela falou assim, uma baita proposta. Na reunião lá de conselho, lá na CBF, na frente de todos os presidentes. Eu falei para ela, presidente, ótimo, convença o jogador e deposita a multa. Se a senhora depositar a multa, tira ele. É que teve uma situação aqui que a gente teve com um profissional, tem uma empresa que trabalha com finanças de jogadores, parte jurídica, e ele teve nesse caso do soco. Ele falou que um dos dispositivos que o Pedro poderia ter acionado era uma questão de... Uma rescisão no lateral. Uma rescisão ali naquela questão do soco. Difícil dele conseguir aquilo. Seria uma briga, muito gente. Difícil. Muito difícil dele conseguir aquilo. E esse ponto aí, cara, porque é um atleta agredido, né? Assim, é um negócio... E a gente destituiu o cara, tentou fazer com que a gente criasse um ambiente bom, cobramos lá do Sampaoli lá para que ele voltasse, conversasse com as pessoas, foi tido uma conversa, mas talvez não tenha tido no nível que precisaria ter tido e o ambiente continuou ruim e aí a gente teve que fazer o que fez. Mas assim, lamentavelmente, porque a gente estava num momento indo muito bem, tínhamos acabado de vencer uma partida contra o Atlético Mineiro lá foi o na melhor casa jogo dele. do Sampaoli, eu acho.
Jogo aí contra o Foi um bom jogo, foi muito bom. Ele teve muitos bons jogos, assim, se a gente que ele for tentou no analisar, segundo tempo, assim, ele teve muitos bons jogos, mas assim, isso acontece, faz parte do processo, assim, mas infelizmente não deu para ele continuar por causa disso, porque claramente ali... E foi um momento ruim, porque a gente estava avançando, chegando ali na final da Copa do Brasil também. Você não pode trocar um técnico faltando... Você chegando na final da Copa do Brasil até o cara engrenar, como é que você senti que fica isso assim? tinha pesado na É uma época também. situação muito difícil. O timing foi muito ruim Péssimo. de que isso aconteceu. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.